Boa tarde, alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos iniciar a aula de hoje no módulo em que paramos no segundo bimestre, que é o módulo 44, que fala sobre a delimitação do assunto no texto dissertativo argumentativo. Nós vimos na aula anterior sobre evidência e análise na argumentação, então é importante que se prove aquilo que você está dizendo, é importante que venha com dados objetivos, é importante que se use a linguagem denotativa. Nós vimos tudo isso na aula anterior. E agora, nós vamos iniciar a aula neste próximo módulo, que é o módulo 44. Vamos falar sobre como vamos delimitar o assunto, porque às vezes você tem tanta ideia, é uma chuva de ideias, e você não sabe como organizar essas ideias. Como eu vou fazer com tanta ideia no meu texto? Eu devo excluir alguma? Sim, você talvez, se tiver muita ideia, talvez tenha que excluir algumas ideias. Então é importante fazer o rascunho do texto por conta disso, tá? Para você organizar aquilo que você vai utilizar, que você julga mais importante do que outros na sua argumentação. Vamos lá. Eu quero ler o texto para vocês, O Brasil Negreiro, tá? Acompanhem comigo na apostila na página 426. O Brasil Negreiro. Passaram-se 125 anos desde o dia em que o navio negreiro de Castro Alves singrou mares de inspiração para enganchar suas âncoras na história da literatura brasileira. Desde então, a turba de deserdados, antigas legiões de homens negros como a noite, se morenizou. Porém, o sonho dantesco, desfiado pelo cantor dos escravos, não acabou. O tinir de ferros e o estalar do açoite, que feriram o tímpano da pena de Castro Alves, deram lugar a um silêncio ensurdecedor, mas a multidão faminta do poeta ainda cambaleia. Os carrascos, estes sim, sofreram profunda mutação. Ao esforço imposto pelo manuseio do chicote, preferem subjugar de formas mais sutis. Com a mão esquerda, afagam. Com a direita, concentram a renda. Pela manhã, impõem a corrosão do imposto inflacionário aos salários. À noite, engordam o lucro no giro da interminável ciranda financeira. Na eleição, transbordam paternalismo. No exercício da função, traem e saqueiam. Neste ambiente sinistro, as mulheres do poeta, que o tempo e a miscigenação cuidaram de desbotar, continuam levando às tetas magras crianças. Passando mais de um século, os gritos, ais, maldições e preces, que embalaram o navio de agonia, continuam produzindo turbulência. O Brasil sacode-se nas ondas da escravidão social. A multidão de excluídos, antes isolada pelas correntes no porão negro fundo infecto, apertado e imundo, da embarcação de Castro Alves. Hoje desfila ameaçadora pelo convés. Sequiosa de vingança, a patuleia força seus algozes a gradearem as cabines chiques das grandes cidades. Vez por outra se ouve o baque de um corpo ao mar. Mas a identificação da vítima já não é automática. Sem prévia checagem, não se sabe se tombou um escravo ou um dono de chibata, vítima da virulência da senzala pós-moderna. Enquanto a nação se afoga em discussões intermináveis e estéreis, o Brasil se parece cada vez mais com a nação daquele abril de 1868, em que a mão do poeta atingiu o papel com as cores da revolta. O poeta fez uma denúncia com o seu texto Navio Negreiro, e aqui nós temos várias referências, entre aspas, sobre o poema Navio Negreiro que vocês já conhecem, e fala como é hoje, né? Apesar da cor mais desbotada, porque eles eram negros como a noite, e hoje, né, com a miscigenação, a pele é mais desbotada, ainda morrem, ainda há um corpo tombado. É, e há também outro lado que eles colocam, mas não se sabe, né, se esse corpo tombado é do escravo ou do dono da senzala, porque a violência parte dos dois lados, há o preconceito de um lado que tem matado, e há do outro lado, sim, criminosos cometendo seus crimes.
Então, vamos começar aqui. Em que aspecto o título do texto, Brasil Negreiro, recupera o título do antológico poema de Castro Alves? Brasil, navio. Então, no aspecto fonético, nós temos aqui dois sons muito parecidos, navio e o e Brasil, que é I e L, tá? No aspecto fonético, rimando então aí Brasil com navio. Agora nós temos o aspecto semântico, né, de navio e Brasil, que são espaços físicos, são lugares, tá? Então, são lugares em que as pessoas se destinam a ir. O navio, as pessoas seguem para entrar nele, e no Brasil as pessoas chegam também, seguem para chegar, para entrar também no país. Então, há esse aspecto semântico de lugar. Nós temos também aqui negreiro associado tanto a navio quanto ao Brasil, que é uma expressão conotativa que metaforicamente denuncia tanto a vinda dramática dos negros ao Brasil quanto a condição de miséria de boa parte dos povos brasileiros descendentes de africanos na atualidade. Então, aqui nós temos o negreiro, que remete ao título do poema Navio Negreiro, tanto antigamente como o Brasil de hoje, que ainda há essa exclusão, ainda há miséria e ainda há preconceito. Bom, anotado aí tudo isso, vamos para o número 2. Considerando que o texto retoma o poema de Castro Alves para simbolizar a situação atual do país, o que significa a passagem desde então, a turba de deserdados, antigas legiões de homens negros como a noite, se morenizou. Que outra passagem do texto se refere ao mesmo fenômeno étnico. Bom, falei anteriormente, né? Morenizou quer dizer a questão da miscigenação. Então, que resultou em quê? Resultou nos mulatos, que hoje nós conhecemos como mulatos, né? Pardos, cafusos. É, mas essa condição de miséria, de deserdados, ainda permanece até hoje. E há no texto um outro momento que se fala que, nesse ambiente sinistro, as mulheres do poeta, que o tempo e a miscigenação cuidaram de desbotar. Então, está falando, né, que morenizou lá em cima, que é a mesma coisa que está dizendo mais adiante, que fala do desbotar. Então, morenizar e desbotar são sinônimos aqui no texto. 3. Identifique a figura sonora presente em o tinir de ferros, onomatopeia, gente. Estalar do açoite, estalar, estalar. Tinir de ferros, o tinir e o estalar sugerem sons, respectivamente, das correntes do ferro arrastadas pelos escravos. E do chicote, né, o estalar do chicote usado para castigá-los. 4. Não, mentira, a B. O que significa a expressão em destaque? Que feriram o tímpano da pena. Então, a pena se remete ao instrumento que se usava para escrever antigamente. Então, a pena seria, né, o tinteiro, a caneta da época. O tímpano seria a membrana dos ouvidos, né? Ou seja, né, metaforicamente, os gritos, né? Fura o tímpano porque é tão alto, é tão ardente que chega a ferir os tímpanos. Assim, a expressão é uma expressão figurada. Significa que o sofrimento dos escravos incomodou Castro Alves, fez com que ele se sentisse incomodado a ponto de ter que denunciar. Eu preciso escrever sobre isso. Como acontece desta maneira, né? Eles estão sofrendo, eles estão gritando. Quantos ais eu tenho ouvido desde sempre? Então precisamos denunciar, precisamos fazer alguma coisa. E como eu posso fazer? Usando o que eu tenho de maior poder, que é a escrita, como pensou Castro Alves na época. A pena é uma metonímia, gente, presta atenção. Ele está dizendo assim que a pena, na verdade, é o objeto pela obra, né? O objeto a caneta, que qual é a função da caneta?
escrever texto, escrever um livro, escrever um poema. Então, aqui nós temos essa condição que é conotativa, da pena que nós vamos chamar de metonímia, trocando então o objeto pela obra, tá? Sendo assim uma metáfora. E pena também no sentido de sentir pena, de ser triste aquilo. E tímpano também é algo semelhante ao ouvido. Ai, que pena, né? Dói. Sabe, vocês já ouviram a expressão dói no meu ouvido? Dói. Então, é essa dor que sentia Castro Alves ao saber de tudo que estava acontecendo no Brasil. Vocês lembram bem de Castro Alves, né? Nosso autor da terceira geração romântica no Brasil, logo após aquela segunda geração, do mal do século e tudo mais, lembra? Espero que sim. 4. Identifique o parágrafo inteiramente construído por oposição, em que há termos que configuram claramente antítese. É o terceiro parágrafo. Eu ia até mostrar enquanto eu estava lendo. Olha aqui. Com a mão esquerda, com a mão direita. Então, inicia o período oracional com a mão esquerda e depois no outro período oracional com a mão direita. Depois vem no outro período oracional, no mesmo parágrafo, pela manhã e depois à noite. Então são antíteses, não dá ideia de algo absurdo, tá? Senão seria paradoxo. Mas aqui nós temos a configuração de uma antítese. Na 5. Na disposição em que se encontram, formando uma sequência de pares, a construção do terceiro parágrafo, ainda esse que nós estamos, caracteriza um recurso estilístico denominado o quê? Paralelismo sintático. Eu já expliquei isso para vocês. Então, como que seria, né? Nós temos aqui um adjunto adverbial, vamos voltar lá? Nós temos um adjunto adverbial com a mão esquerda e depois com a mão direita. E depois vem um verbo a seguir, afagam, e o verbo concentrar, concentram. Então, nós temos aqui novamente o adjunto adverbial a seguir, pela manhã, adjunto adverbial temporal, e depois à noite, adjunto adverbial temporal. E novamente aparece o quê? Um verbo, impõe e engordam. Esses dois verbos, impor e engordar, eles são verbos transitivos, transitivos direto. Nós temos objeto direto, então nós temos adjunto adverbial de tempo, pela manhã e à noite, nós temos o verbo transitivo direto e nós temos o complemento, que é um objeto direto. Nos dois, a corrosão do imposto infracionado dos salários e o lucro do giro da interminável ciranda financeira. Nós temos aqui dois objetos diretos fazendo paralelismo. Então, há esse paralelismo, a construção sintática obedecendo a uma ordem, a mesma ordem nos dois períodos oracionais, nos 4, porque são mais 2 períodos, né, anteriores. Então, esse recurso é chamado de paralelismo sintático. É um recurso estilístico maravilhoso que vocês podem também aproveitar e usar. Eu adoro. O que se depreende da expressão continuam levando as tetas magras, crianças, a miséria que existe até hoje. Quando vocês devem ter visto aquelas fotos de mulheres sofrendo nos países mais pobres da África, aquelas fotos das mulheres magras, né, e com a criança pendurada em seu peito, porque ela não tem mais o que beber, porque não há leite ali. A mulher está muito magra, só osso, e a criança está pendurada naquele peito, às vezes mordendo, porque tem fome, e a mãe, coitada, não tem como alimentá-lo. Então, isso representa a miséria que se mantém até hoje. Sequiosa de vingança, a Patuleia força seus algozes a gradearem as cabines chiques das grandes cidades. Identifique que figura de linguagem o significado que ela encerra. Nós temos aqui a metáfora, está fazendo uma comparação com quem? Com a elite social. Tá? A elite social que se sente ameaçada
se sente intimidada por essa massa empobrecida da sociedade. Então, o que essa elite social faz? Erguem muros, erguem grades de proteção, montam esquemas de segurança, tudo para se proteger da massa empobrecida social, tá? Então, é uma metáfora. Na frase, não se sabe se tombou um escravo ou um dono de chibata, vítima da virulência da senzala pós-moderna, o que se pode depreender denotativamente, ou seja, então não é como a questão anterior, que era conotativo, né? Metáfora remete à conotatividade, tá? Então, figura de linguagem, sentido figurativo. Aqui não, aqui é no sentido real. Depreende-se o quê? Que a violência atinge tanto os miseráveis como também essa elite social, os mais favorecidos, tá? E lembra que eu falei no início? De um lado e de outro, todos são ameaçados. Lógico que há um grupo que sofre mais, né? É menos favorecido, menos privilegiado e tem menos proteção de todos os lados. 9. Enquanto a nação se afoga em discussões intermináveis e estéreis, e em que é a mão do poeta, eu parei aqui e é o seguinte, eu já tô na questão 9 e eu nem movi os slides ainda, vocês vão me perdoar, eu vou mover agora, tá? Nossa, esse texto aqui, Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira, também é muito bom, quero que vocês leiam o nosso texto e as nossas perguntas, estamos na 9, tá? Enquanto a nação se afoga em discussões intermináveis e estéreis, e em que a mão do poeta tingiu o papel com as cores da revolta, identifique as figuras da linguagem. Então, nós temos novamente metonímia do abstrato e do concreto. É, quando fala em mão, a parte pelo todo, tá? E nós temos aqui também a prosopopeia, a personificação. A nação se afoga, quem se afoga são os humanos, são pessoas humanas. Então, é uma ação de ser humano que está sendo dada à nação. Então, nós vamos chamar de personificação, podemos chamar também de prosopopeia. E temos outra metáfora, temos mais uma metáfora que tingiu o papel com as cores da revolta. Uma comparação, tá? Então é uma metáfora que tingiu o papel com as cores da revolta. Fantástico. 10. Que nome recebe o recurso estilístico utilizado por Josias de Souza ao incorporar ao seu discurso e ao título trechos do poema Navio Negreiro de Castro Alves? Vocês estão cansados de saber. Esse recurso se chama intertextualidade. Estou trazendo um texto, fazendo referência a um texto de outro no meu texto. Se fosse o meu próprio texto, um texto que Castro Alves tivesse escrito há muito tempo e trouxesse para o seu próprio texto, nós chamaríamos de intratextualidade. Neste caso é intertextualidade, referência de um outro texto criado por um outro autor no seu próprio texto. Tá? É a superposição de um texto literário a outro. E a 11, que conclusão o texto de Josias de Souza nos sugere? Então, vamos lá. Nós temos aqui causas da desigualdade social, né? Que estão entre nós desde há muito tempo, não é atual. Então, tem suas raízes históricas na escravidão. Outro ponto, que a violência hoje disseminada em todo o país é consequência tanto da nossa emissão, quando fala em silêncio ensurdecedor, da nossa omissão, aliás, quanto da falta de iniciativas públicas e privadas para minimizar essa desigualdade, tá? Nós temos aqui, então, vários pontos para se pensar, várias intervenções. A intervenção deve partir tanto de nós, como essa intervenção deve partir também do poder público, tá? Ou também de instituições privadas, não só do poder público. Então, é uma causa geral, tá? Nós todos temos que abraçar essa causa para que haja mudança. Lembram que eu falo para vocês, amar e mudar as
coisas, me interessa mais. Mas não basta falar, tem que agir. Então não adianta falar em conscientização se não houver ação. E então nós temos aqui um histórico, se vocês puderem assistir a 13ª emenda no Netflix, vai falar um pouco mais disso, o retrato, é o reflexo também do que acontece no Brasil, o 13ª emenda fala do que acontece nos Estados Unidos, mas não é diferente do nosso Brasil, é espantoso. Eu queria que vocês vissem, que vocês assistissem a esse documentário, porque vale a pena para vocês que fazem aula de redação. Bom, encerro aqui. Até a próxima aula. Um beijo em todos vocês.